Olá a todos, meu nome é Yulia Horova. Agora, estamos olhando mais de perto para a Ucrânia e os acontecimentos que se desenrolam ao redor do país e como eles afetam o mundo inteiro. Então hoje, no episódio, 6 unidades de sistemas russos de mísseis antiaéreos em 48 horas. A Ucrânia intensifica os combates. Trump diz que Putin está mais pronto para acabar com a guerra do que Zelensky. Mas o que significa, de fato, a chamada paz russa? O parlamento ucraniano nomeou o ministro da Transformação Digital, Mikhailo Fodorov, como novo ministro da Defesa. Como isso afeta o exército ucraniano? Uma fábrica química em Stavropol Krai, que fornece componentes para explosivos ao exército russo, foi atingida na noite passada. Foi atingida pela segunda vez no último mês. Esses ataques são esforços para reduzir o potencial ofensivo da Rússia e sua capacidade de realizar ataques com mísseis e bombas contra a Ucrânia. A fábrica é um elemento de importância crítica para a base industrial de defesa russa. Com uma capacidade de mais de 1 milhão de toneladas de amônia e até 1,4 milhão de toneladas de nitrato de amônia por ano, ela é um dos principais fornecedores de componentes básicos para a produção de explosivos e munições. Uma queda de energia ocorreu na cidade russa de Vorotsekh, após uma explosão em uma subestação. Moradores de Orsk relataram um apagão em grande escala, além de falhas no serviço de celular e na internet nas redes sociais. Também não há aquecimento na cidade, onde faz menos 22 graus Celsius. As quedas de energia ocorreram quase simultaneamente em todas as áreas da cidade. As autoridades locais, como de costume, escondem o verdadeiro motivo do apagão. Pilotos das forças de sistemas não tripulados atingiram em 48 horas 6 unidades de sistemas antiaéreos, sistemas de mísseis e estações de radar russas nos territórios das regiões de Donetsk e Zaporizhia, temporariamente ocupadas. Essas informações foram relatadas pelo comandante Robert Magyar Broggie. O alcance dos ataques foi de até 160 quilômetros da linha de frente, com a ogiva pesando mais de 10 quilos. E isso, segundo Magyar, não deixa chance para a futura capacidade de combate do exército russo. O fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia está mais próximo do que nunca, mas os passos finais serão os mais difíceis, disse o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker. O embaixador do ZEU na OTAN, Matthew Whitaker, afirmou. Ele observou que as conversas agora estão focadas em uma proposta detalhada e entraram em uma fase decisiva. Whitaker comparou o momento aos segundos finais de um jogo de futebol americano, dizendo: o maior desafio vem justamente na última jarda. Acho que estamos mais perto do Kaminka. Já disse isso várias vezes. Há uma proposta legítima na mesa que, na minha opinião, de novo, estamos muito próximos. E esses são... Só precisamos fechar o acordo. Obviamente, assim como no futebol, aquela última jarda na zona vermelha é a mais difícil. Acho que é a mesma ideia. Acho que essa última jarda vai ser difícil, mas... estou confiante. E se não conseguirmos resolver isso e as mortes continuarem? E, de repente, em uma nova entrevista, Donald Trump disse que acredita que Putin está pronto para encerrar a invasão da Ucrânia. Ele acrescentou que, na sua visão, o presidente Volodymyr Zelensky tem sido mais reservado. Ao mesmo tempo, quando Trump foi questionado por que as negociações lideradas pelo ZU ainda não resolveram o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, Trump deu uma resposta breve, dizendo: Zelensky. Acho que Putin está pronto para fazer um acordo. Acho que a Ucrânia está menos pronta para fazer um acordo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em uma entrevista exclusiva à Reuters. Quando Donald Trump responde a Zelensky, surge uma questão fundamental. O que isso significa? Isso se refere ao presidente Zelensky se recusar a aceitar os termos russos. E os ucranianos já sabem o que esses termos significam na vida real. Só no distrito de Bucha, até meados de 2022, investigadores recuperaram 1.316 corpos mortos por tropas russas. Mais de 140 pessoas ainda estão listadas como desaparecidas. Esses são apenas os casos confirmados, e as investigações continuam, já que novas evidências continuam surgindo. Isso também significa outros crimes de guerra. Até meados de 2025, a Ucrânia já documentou mais de 300 execuções confirmadas de soldados ucranianos por tropas russas.
Autoridades ressaltam que esses números refletem apenas os casos verificados e que o número real provavelmente é maior, já que as investigações continuam. A ocupação russa também significa o sequestro de civis. De territórios ucranianos temporariamente ocupados, a Rússia levou civis e forçou milhares de ucranianos a se alistarem em seu exército. Grupos de direitos humanos dizem que homens são detidos, ameaçados e deixados sem nenhuma escolha real. Analistas sabem que padrões semelhantes de violência e terror já foram vistos antes, desde campanhas da era soviética até as ações da Rússia no Afeganistão e na Síria. Para a Ucrânia, rejeitar as exigências russas é visto como uma questão de sobrevivência e não de diplomacia. Governos ocidentais alertam que, se a Rússia não for parada na Ucrânia, continuará testando sua capacidade de usar força, pressão e intimidação contra outros países. E o último ponto. Se Putin está disposto a assinar um acordo de paz, então por que a Rússia ataca civis e a infraestrutura de energia na Ucrânia todos os dias nessas condições congelantes de inverno? Então, a pergunta fica sem resposta. E no final de janeiro, o ZOA, o enviado especial Stvan Vitkov e o genro do presidente do ZOA, Jared Kushner, podem viajar a Moscou para conversas com Putin, segundo a Bloomberg. De acordo com a publicação, durante sua visita ao Kremlin, Vitkov pretende apresentar ao ditador russo uma nova versão do plano de paz para a Ucrânia, que, segundo a Casa Branca, está 90% concluído. Mais detalhes na nossa próxima matéria. A visita do enviado especial do ZOA, Steve Witkoff, a Moscou no final de janeiro será a 7ª no último ano. Espera-se que o tema das negociações com o lado russo seja o plano de paz para encerrar a guerra na Ucrânia. Ainda não se sabe se Witkoff irá se encontrar pessoalmente com Putin. Vale lembrar que a reunião anterior na Rússia, em dezembro de 2025, não trouxe resultados. Além disso, ainda restam muitas dúvidas em relação ao próprio plano de paz. Em especial, a principal questão não resolvida é a territorial. O Kremlin continua insistindo na transferência de todo o território das regiões de Donetsk e Luhansk para seu controle, enquanto Kiev quer congelar a linha de frente. Moscou também se opõe categoricamente ao envio de forças militares da OTAN para a Ucrânia, o que deveria se tornar um elemento-chave das garantias de segurança ocidentais. O destino da usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, que antes da guerra fornecia quase 20% de toda a eletricidade da Ucrânia, assim como os 300 bilhões de dólares em reservas do Banco Central da Rússia, continua incerto. De uma publicação do Moscow Times no Telegram. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que instruiu a equipe de negociação, em contato com o lado americano, a finalizar o documento sobre garantias de segurança para a Ucrânia por parte dos Estados Unidos nas próximas 2 semanas. Esse precisa ser um documento de nível histórico, e é exatamente esse o patamar que o texto está alcançando agora. Entendemos que o lado americano está em comunicação com a Rússia sobre o quadro político básico para encerrar a guerra. Nós formulamos nossa visão e deve haver um retorno claro da Rússia sobre se eles estão prontos para acabar com a guerra em termos reais. Se não houver essa disposição, a pressão sobre o agressor deve continuar a se intensificar. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Na União Europeia, eles apoiam a posição de Kiev de intensificar a pressão sobre a Rússia. A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que o 20º pacote de sanções da UE contra a Rússia estará pronto já em fevereiro. O presidente Trump não é o único a detestar a guerra. Os ucranianos detestam, todos nós detestamos. Mas, como vemos repetidamente, essa pressão continua totalmente unilateral. Toda semana, bombas russas mergulham cidades ucranianas na escuridão. Destruição e morte são a resposta da Rússia à diplomacia. A dura realidade é que essa guerra pode se prolongar por muito tempo, a menos que, coletivamente, coloquemos mais pressão sobre a Rússia para que ela pare. A Ucrânia continua as negociações de paz junto com parceiros europeus e americanos. No dia 6 de janeiro de 2026, em Paris, ocorreu uma reunião da Coalizão dos Dispostos em nível de líderes, após a qual Kiev, Paris e Londres assinaram uma declaração de intenção de enviar um contingente ocidental ao território ucraniano. Mais tarde, no dia 7 de janeiro, na França. Depois disso, o presidente Zelensky declarou que o plano de paz americano está 90% acordado. O líder ucraniano discutiu sanções anti-Rússia e garantias de segurança com os ZOA, os senadores Lindsey Graham e Richard Blumenthal.
Vale lembrar que Graham já declarou isso. Donald Trump deu o sinal verde ao projeto de lei de sanções, que prevê a introdução de tarifas de 500% sobre a importação de bens para os Estados Unidos provenientes de países que compram petróleo russo, derivados de petróleo, gás natural ou urânio. Isso será oportuno, já que a Ucrânia está fazendo concessões pela paz e Putin só fala, continuando a matar inocentes. Esse projeto de lei daria ao presidente Trump uma enorme vantagem contra países como a China, a Índia e o Brasil, para incentivá-los a parar de comprar o petróleo russo barato que financia o massacre de Putin contra a Ucrânia. Lindsey Graham, EUA, senador sob X. Já na próxima semana, os aliados de Kiev no G7 se reunirão com os Estados Unidos. Presidente Donald Trump em Davos. Na agenda, as garantias de segurança para a Ucrânia após um cessar-fogo, bem como a discussão de um novo acordo entre a Ucrânia e os Estados Unidos, conhecido como Plano de Prosperidade. O projeto prevê a captação de cerca de 800 bilhões de dólares ao longo de 10 anos para a reconstrução e o desenvolvimento econômico da Ucrânia. Reportagem de Yulia Granuvoska, UATV News. O parlamento ucraniano nomeou Mikhail Fodorov, ministro da Transformação Digital, como novo ministro da Defesa. Ele criou o Dia Portal de Serviços Digitais. Chamado Estado no smartphone, a Ucrânia se tornou o 5º país do mundo em nível de desenvolvimento de serviços públicos digitais e o primeiro com passaportes digitais que tem força legal. E tudo isso durante uma invasão em larga escala. Fedor desempenhou um papel fundamental na formação da resposta de alta tecnologia da Ucrânia à invasão russa. Em especial, ele ajudou a melhorar a conectividade das forças ucranianas na linha de frente ao implantar terminais Starlink. Seu Ministério da Transformação Digital criou o Exército de Drones. É um desenvolvimento complexo e o fornecimento das Forças Armadas da Ucrânia com veículos aéreos não tripulados. Fedorov também foi fundamental na criação da chamada linha de drones, uma linha defensiva de drones projetada para causar o máximo de dano às tropas russas. Fedorov disse que suas reformas como ministro da Defesa se concentrariam em digitalizar o exército, aumentar o uso de drones e de inteligência artificial. E o ex-ministro da Defesa, Denis Smykal, foi nomeado novo ministro da Energia. Ele afirmou que sua principal tarefa no cargo é superar a fase aguda da crise energética o mais rápido possível, em especial a reconciliação de subestações e a proteção de instalações energéticas. Smykal assumiu o Ministério da Energia em meio a ataques maciços da Rússia. O presidente da Ucrânia destacou que agradeceu a Smykal pelo trabalho sistemático no Ministério da Defesa e por ativar processos para proteger a Ucrânia. Zelensky ressaltou que o mesmo enfoque sistemático é necessário para o setor de energia. Isso vai ajudar a restaurar rapidamente as instalações após os ataques russos e garantir o desenvolvimento estável da indústria. Por hoje é só. Eu sou Yulia Horva. Muito obrigada por nos assistir hoje. Por favor, não esqueça de deixar sua reação nos comentários e, claro, compartilhar suas opiniões, pois elas são muito valorizadas. E, claro, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro do que o amanhã nos reserva. Até amanhã. Tchau!